O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos impôs hoje sanções financeiras e territoriais da Lei Global Magnitsky. A advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. O governo norte-americano também aplicou a medida ao ex-Instituto de Estudos Jurídicos, que pertence à esposa do ministro e aos 3 filhos do casal. A entidade foi fundada por Alexandre de Moraes em 2000, mas depois foi repassada ao controle da mulher e dos filhos. Viviane também é sócia em um escritório de advocacia com 2 dos 3 filhos com o ministro. A sanção é uma das respostas do governo de Donald Trump à condenação de Jair Bolsonaro, ex-presidente, pela tentativa de golpe. Para Trump, a sentença é uma caça às bruxas. Ele mesmo disse: 7 aliados de Bolsonaro também foram condenados por tramar um golpe de Estado em 2022. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, fez uma postagem na conta dele, na rede social X, sobre a decisão desta segunda-feira. A nota também foi divulgada no site do Departamento de Estado do país. Vamos ver, portanto, o que diz esse comunicado. Ali começa falando que hoje os Estados Unidos estão sancionando facilitadores do juiz do Supremo Tribunal Federal brasileiro, Alexandre de Moraes, incluindo a esposa dele, Viviane de Moraes, e a holding, o Instituto Lex Moraes, que foi designado em 30 de julho por grave abuso de direitos humanos. Ele usou a sua posição para armar tribunais, autorizar detenções arbitrárias antes do julgamento e suprimir liberdade de expressão. Essas sanções se baseiam em uma série de ações tomadas pelo governo Trump para responsabilizar Moraes por abusar da sua autoridade, criar um complexo de censura, atacar descaradamente oponentes políticos e cometer graves abusos de direitos humanos. Aqueles que protegem e capacitam atores malignos estrangeiros como Moraes ameaçam os interesses dos Estados Unidos e também serão responsabilizados, portanto, diz aí, essa postagem diz essa nota também. E além da esposa de Moraes, o visto do advogado-geral da União, Jorge Messias, foi revogado. Segundo informações da agência Reuters, o governo de Donald Trump também vai revogar o visto de outras autoridades brasileiras em uma nova investida de retaliações contra membros do governo e também do judiciário. Ainda, segundo informações da Reuters, os sancionados devem ser o ex-procurador-geral da República e ex-secretário-geral de Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral, José Levi, o ex-juiz eleitoral Benedito Gonçalves e também o ex-juiz auxiliar de Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, Ayrton Vieira, o ex-assessor eleitoral Marco Antônio Martim Vargas e Rafael Henrique Janela Tamay Rocha, assessor judicial que também foi auxiliar de Moraes. Jorge Messias confirmou a retirada do visto e chamou as recentes medidas retaliatórias dos Estados Unidos ao Brasil de, abre aspas, conjunto de ações unilaterais totalmente incompatíveis com a condução de relações diplomáticas e econômicas edificadas ao longo de 200 anos entre os 2 países, fecha aspas. Em junho, a AGU determinou que os escritórios nos Estados Unidos apurassem informações sobre uma ação judicial que a Trump Media, grupo de mídia de Donald Trump, e a rede social Rumble abriram contra Alexandre de Moraes no início do ano. E, além de Jorge Messias, os Estados Unidos já haviam suspendido em julho os vistos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e também dos ministros Luiz Roberto Barroso, o presidente da Corte, Edson Fachin, o vice-presidente Dias Toffoli e também de Cristiano Zanin. Flávio Dino, Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, além dos ministros, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, o secretário do Ministério da Saúde, Mozart Júlio Tabosa Salles, e o ex-funcionário do governo brasileiro, Alberto Kleiman. Os ministros do STF, André Mendonça Nunes Marques, Luiz Fux, não foram incluídos, portanto, nessa lista. A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann,
criticou a decisão do governo americano. Olha só o que ela disse, portanto, em uma postagem em uma rede social. A conspiração da família Bolsonaro contra o Brasil não para. Agora o governo Trump aplicou as sanções da Magnitsky a Viviane Barsi, mulher do ministro Alexandre de Moraes, como retaliação ao julgamento em que o STF condenou os golpistas. É impressionante. Atacam o judiciário e ainda querem discutir anistia e redução de pena para golpista, diz a publicação dela, portanto, em uma rede social. Já o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, se manifestou comemorando o fato e mandou um recado endereçado, segundo ele, à elite brasileira. Os Estados Unidos acabam de sancionar a esposa do Alexandre de Moraes. Ela agora, igual ao seu marido, também figura na lista da OFAC, o escritório do Tesouro americano encarregado de colocar essas sanções que proíbe a pessoa de ter qualquer relação com empresas americanas, sejam bancos, empresas de tecnologia e quaisquer outras. Eu espero que a elite brasileira entenda que somente parando a perseguição, cujo único remédio possível é uma anistia dos fatos, começando em 2019, para que não haja mais a possibilidade de se desengavetar qualquer desculpa para perseguir o opositor político. Somente dessa maneira é que a gente vai conseguir reduzir essa temperatura. Eu espero que a elite brasileira seja pressionada a fazê-lo, caso não tenha a consciência necessária. E várias outras autoridades também estão sendo sancionadas hoje. Vocês vão ver no decorrer do dia. Ainda nesta segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República denunciou Eduardo Bolsonaro por coação no curso de processo por ter articulado sanções contra o país e autoridades brasileiras em uma tentativa de influenciar o resultado do julgamento de Jair Bolsonaro por golpe de Estado. O empresário Paulo Figueiredo, aliado de Eduardo Bolsonaro, também foi alvo desta denúncia da PGR. A denúncia diz que ambos os acusados, repetidas vezes, conforme visto, apresentaram-se como capazes de obter sanções no exterior que obtiveram, de fato, de extrema gravidade nas suas consequências, tanto para a economia nacional como para os julgadores do caso em que Jair Bolsonaro, juntamente com Paulo Figueiredo e outros, aparece como responsável por crimes contra o Estado Democrático de Direito. Foi o que disse, portanto, uma parte aí do trecho da nota publicada pela PGR. E agora vamos direto a Brasília conversar com o repórter Gabriel Ferreira Borges. Gabriel, promessas haviam sido feitas de que essas sanções viriam e, de fato, está acontecendo isso, não é? Boa noite para você. Boa noite, Síria. Boa noite a todo mundo que nos assiste no Tempo News. Como você disse, Síria, desde a última semana, pelo menos, ou então ao menos ali desde a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, a 27 anos e 3 meses de prisão pela primeira turma do STF, tanto o deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL de São Paulo, quanto o empresário e blogueiro Paulo Figueiredo, os dois que residem nos Estados Unidos, prometiam novas sanções do governo Donald Trump, não só ao Brasil, como também a autoridades brasileiras, como aconteceu hoje no caso da esposa do ministro Alexandre de Moraes e também do ministro da Advocacia Geral da União, o Jorge Messias. Essas retaliações já eram esperadas desde o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e foram então anunciadas pelo governo Donald Trump hoje, e no mesmo dia em que aconteceu também a denúncia da Procuradoria-Geral da República, a PGR, tanto contra o próprio deputado federal Eduardo Bolsonaro, quanto Paulo Figueiredo por coação à justiça, Em outras palavras, na prática, a coação à justiça da qual é acusada tanto Eduardo quanto Paulo Figueiredo é justamente, por supostamente articular essas sanções do governo Donald Trump, tanto a autoridades brasileiras quanto também ao próprio país, no caso da sobretaxa de 50% sobre as exportações brasileiras que está em vigor desde o início do mês de agosto, Síria. Só que paralelamente a isso, logo depois de comemorar essas sanções às autoridades nessa segunda-feira, dia 22 de setembro, Eduardo Bolsonaro ele começa a
enfrentar alguns problemas aqui na Câmara dos Deputados, né? Na última semana, como a gente noticiou, em uma manobra da oposição ao governo do presidente Lula, ele já havia sido alçado ao cargo de líder da minoria para tentar driblar uma eventual punição, né? Uma eventual cassação do mandato pelas faltas nas sessões aqui na Câmara, né? Já que ele está nos Estados Unidos. Amanhã, por exemplo, Eduardo vai ver o processo, uma representação que fez o PT contra ele por quebra de decoro parlamentar, justamente por articular essas sanções, né, supostamente ao país, ao Brasil. Ele vai ver essa representação começar a ser analisada no Conselho de Ética aqui da Câmara dos Deputados. O Conselho de Ética vai receber essa representação, instaurar o início do processo e vai designar um relator a partir de um sorteio de uma lista tríplice entre membros do próprio Conselho de Ética, e a partir da reunião de amanhã, esse processo, né, a análise desse processo de cassação de Eduardo Bolsonaro deve começar aqui na Câmara dos Deputados. E além da análise desse processo de cassação, hoje um dos deputados federais da base do governo, né, o deputado federal Alencar Santana, do PT de São Paulo, ele anunciou um projeto de resolução que vai ser protocolado como uma resposta ao movimento que fez a oposição ao governo Lula na última semana, justamente para alçar o Eduardo Bolsonaro ao cargo de líder da minoria aqui na Câmara dos Deputados. E por que essa manobra ela foi feita para tentar impedir a cassação de Eduardo? Porque um líder, por exemplo, ele não observa por prerrogativa de função esse critério que há de ir a pelo menos a mais de 2/3 das sessões legislativas por ano aqui, né? No caso a falta ela seja superior a 1/3 das sessões legislativas no ano, um deputado federal é cassado, e esse é o argumento, por exemplo, discutido aqui na Câmara hoje, para cassar o mandato do Eduardo. Síria.